Pessoal, tá chegando alguns crentelhos aqui, vindo dizer que eu tô ficando louco, né? Acreditando em extraterrestre, em alienígena. Mas o mesmo imbecil que fala que eu sou louco, acredita em cobra falante, capa mágica, carruagem de fogo, acredita em anjinho com asinha de pomba e auréola, né? Sapato mágico, em anjo com espada e 7 asas e 12 chifres. É o mesmo retardado que acredita nisso aí. Ó. Aí eu te pergunto aqui, fanático religioso, esses seres aí, que está escrito no teu próprio livro chamado Bíblia, que desceram, visitaram Moisés, Ló, Ezequiel, né? Os filhos de Deus, se eles não são desta terra, eles são o quê? Retardado, extraterreno, porque é de fora da terra, mas tu não sabe nem o que fala. Deixa de ser tapado e imbecil. Não são espíritos que a Bíblia fala aqui, que o teu livro chamado Bíblia diz, fala de seres viventes, totalmente diferente de espírito, seres viventes que desceram do céu. Se eles não são da terra, eles são da onde? Hein? Se eles não são desta terra, eles são extraterrestres. Larga a mão de ser retardado. Aí tu vem me dizer que, não, anjo é espírito, né? Espírito, né? Vamos aqui para uma leitura aqui. Aqui, ó, livro de Gênesis. Vamos lá. A corrupção do gênero humano. Presta atenção. Pega aí no teu próprio livro que você vai ver. A corrupção geral do gênero humano. E aconteceu que, com os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Voltando aqui de novo. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também, pois quanto os filhos de Deus, entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, e eram os valentes que houve na antiguidade, os varões da fama. Tu vem me dizer que foi espírito que tomaram as mulheres para si? Foi espírito que teve relações sexuais com as mulheres? Larga a mão de ser retardado. Começa a raciocinar. Aqui, ó, a corrupção do gênero humano. Por que corrupção? Hein? Que seres são esses que desceram, os supostos filhos de Deus, e tiveram comércio com as mulheres da terra? Que foi por esse motivo que veio o dilúvio. Os filhos de Deus vieram, tiveram filho com as mulheres aqui na terra, e Deus fez o quê? Mandou o dilúvio e matou todo mundo. Vamos continuando aqui a leitura. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicará sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito.
Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as graças de Noé. Noé era varão justo e reto em sua geração. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Tá aí, meu amigo, o livro de Gênesis. A corrupção geral do gênero humano. E aí, fanático religioso, que seres são esses? Os supostos filhos de Deus que desceram e tiveram relações sexuais com as mulheres aqui na Terra. Me explica aí, retardado. Aquilo que tu vem questionar aqui, eu venho e te provo. Trago 1000 provas aqui se for preciso. Se for preciso. Agora eu quero que você me explique isso aí. Vai me dizer que foi espírito que engravidou as mulheres e gerou a corrupção do gênero humano? Não tem argumento, né? Eu vou ficar aqui agora aguardando você vir responder esse vídeo aqui também, já que você se acha dotado da sabedoria, né? Tá aí, meu amigo, não adianta. Esses seres estão aí já de há muito tempo. Hoje eles não dão as caras igual antes, porque as pessoas estão pesquisando. Então essa historinha de anjozinho, filhos de Deus, não bate mais. As pessoas estão pesquisando. Mas ainda assim tem gente burra, assim que nem você, que acredita nisso aí, que são seres evoluídos, que são filhos de Deus, né? Vamos aqui para mais uma leitura aqui. Livro de Êxodo, né? Aí, ó. Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Vamos lá. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote, em Midian. Ele levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Estão conseguindo compreender o que eu falei no vídeo passado? Aquelas pessoas daquela época não tinham mensura ainda do que era fogo e do que era luz. Já expliquei no vídeo passado essa metáfora aqui. Continuando aqui. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queimava. Estão entendendo agora essa parábola aqui da sarça ardente? Que fogo era esse que descia e não consumia a sarça, meu amigo? Vamos aqui para uma outra leitura. Aqui no livro de 2 Reis. Vamos lá. Elias é levado ao céu num carro de fogo. Já falei no vídeo passado o que é essa carruagem de fogo aqui, que os crentes ficam dizendo, carruagem de fogo, e não sabe o que é. Vamos lá. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal, e disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? Ele disse também: eu bem o sei, calai-vos. Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim viveram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e disseram: sabeis que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse também: eu bem o sei,
calai-vos. Elias disse: ficas aqui, porque o Senhor me enviou a Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte. E eles ambos pararam junto a Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, e as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres, e te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço que te hajarão porção dobrada de teus espíritos sobre mim. E disse: coisa dura, pedisse, se me vires quando for tomando de ti, assim te fará. Porém, senão, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, em cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Estão conseguindo compreender essas passagens aqui? Você vê, né, que primeiro Elias subiu no redemoinho e começaram a visitar as cidades aí, ó, Jericó, Jordão, e assim foi. Que carruagem de fogo é essa que buscou Elias e começou a levar ele para passear nas cidades, né? Que carruagem de fogo é essa? Hein, meus amigos? Ainda não conseguiu cair a ficha? Vamos aqui para mais uma leitura. Vamos aqui agora para a leitura no livro de Ezequiel. Vamos lá. Ezequiel, a primeira visão dos querubins. A primeira visão dos querubins. Aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebrar, se abriram os céus. Eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano, cativeiro do rei Joaquim. Tem numerologia aí, não tem? Continuando aqui. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebrar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Presta atenção. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem, com um fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como de cor de âmbar, que saía dentre o fogo. E do meio dela saía a semelhança de 4 animais, e estas era a sua aparência. Tinham a semelhança de um homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, e a planta dos seus pés como a planta do pé de um bezerra, né? E luziam com uma cor de cobre polido, e tinham mãos de homem debaixo de suas asas, aos 4 lados, e assim todos os 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam, cada qual andava diante do seu rosto, e a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem, e a mão direita, todos os 4 tinham o rosto de leão, e a mão esquerda, todos os 4 tinham o rosto de boi, e também rosto de águia. Estão vendo aí a primeira visão dos querubins, a primeira vez que relata um anjo, né, um suposto anjo na Bíblia. Eu quero saber de onde que esses religiosos tiraram essa coisa de anjinho com corpo de ser humano, asinha de pomba e auréola. Quero saber de onde que eles tiraram essa imagem. Continuando aqui a leitura. E o seu rosto e as suas asas eram separados em cima, cada qual tinha 2 asas, juntas umas da outra, e 2 cobriam o corpo deles. E cada qual andavam diante do seu rosto, para onde o espírito havia de ir, e iam. Não se viravam quando andavam. Prestem bem atenção aqui agora. E quanto à semelhança dos animais e do seu parecer,
era como brasas de fogo ardente, com uma aparência de tochas. O fogo corria por dentre os animais, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos, e os animais corriam e tornavam a semelhança dos relâmpagos. E vi os animais, e eis que havia uma roda na terra junto aos animais. Presta atenção aqui, ó. E vi os animais, e eis que havia uma roda na terra junto aos animais, para cada um dos seus 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas eram com cor de turquesa, e as 4 tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto e de sua obra eram como se estivera uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelos 4 lados deles, não se viravam quando andavam. Essas rodas eram tão altas que metiam medo, e as 4 tinham as suas cambas cheias de olhos ao redor, e andando os animais, andavam as rodas ao pé deles, e elevando-se os animais da terra, elevavam-se também as rodas. Vamos pular aqui um pouco a leitura. Vamos lá. Eu já li esse trecho aqui em alguns vídeos passados, mas vamos ler um pedacinho aqui que eu não li no vídeo anterior, né? Vamos lá. As abominações no santuário. Sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu sentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor, Jeová, caiu sobre mim. Eu olhei, e eis que uma semelhança como aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima, como aspecto de um resplendor, como cor de âmbar. Estendeu a forma de uma mão, e me tomou pelos cabelos da minha cabeça. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provocava os ciúmes de Deus. Aí o restante que você já sabe, né? Que esse suposto espírito, né, levou Ezequiel para visitar esses templos aqui, né? Que dá para ver nitidamente que é as religiões, as casas religiosas. Isso aqui eu já li e não vou ler aqui de novo não. Se quiserem, pausem o vídeo aí, ó, ou peguem a Bíblia mesmo e lê. Vamos ao que interessa aqui. Vamos lá. A segunda visão dos querubins. Então estendeu um querubim a mão de entre os querubins para o fogo que estava entre os querubins, e tirou e o pôs nas mãos do que estava vestido de linho, o qual o tomou e saiu. E apareceu nos querubins uma semelhança de mão de homem debaixo de suas asas. Então olhei, e eis que as 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a cada querubim, e um aspecto das rodas era como cor de pedra turquesa. E quanto ao seu aspecto, as 4 tinham uma mesma semelhança. Era como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Andando eles, andavam elas pelos seus 4 lados, não se viravam quando andavam, mas para o lugar de onde olhava a cabeça, para esse andavam, não se viravam quando andavam. E todo o seu corpo, e as suas costas, e as suas mãos, e as suas asas, e as rodas que os 4 tinham, estavam cheias de olhos ao redor. Que rodas são essas, meu amigo? Que Ezequiel relata aí. Vou voltar aqui de novo. O aspecto das rodas e a obra delas eram como cor de turquesa, e as 4 tinham a mesma semelhança, e o seu aspecto e da sua obra era como se estivera uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelos 4 lados deles,
não se viravam quando andavam. Essas rodas eram tão altas que metiam medo, e as 4 tinham suas cambotas, né, cheias de olhos ao redor. E quando os animais andavam as rodas ao pé deles, eles, elevando-se, os animais da terra, elevavam-se também as rodas. Se isso aqui, citado no livro de Ezequiel, não é um disco voador, eu não sei o que é. Eu quero que alguém venha aqui e me prove o contrário. Vamos lá. A semelhança delas era como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Suas cambas ou cambotas, né, eram altas e metiam medo, e as mesmas eram cheios de olhos ao redor. Se isso aqui, citado no livro de Ezequiel, não é um disco voador, eu não sei o que é, meu amigo. Eu não sei. Se tu não entende de metáfora, tu nunca vai saber o que é. Mas tá na cara que isso aqui é um disco voador. Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. E quem são esses seres aí que apareceram para Ezequiel? Acho que eu não preciso mais dizer, né? Porque já tá na cara. Acredito eu que hoje em dia todo mundo já sabe quem são esses seres que ficam por aí. Nessas rodas, né? Porque o povo daquela época não tinha mensura. Era muita tecnologia para eles, assim como é para nós hoje. Imagine para eles naquela época. Tá conseguindo compreender agora? Que seres são esses aí que apareceram para Ezequiel? Seres híbridos. Tá vendo aí, ó, os querubins, que as pessoas utilizam a imagem, né, como uma criancinha, né, ou um adulto, vestido de branco e com asinha de pomba e uma auréolazinha na cabeça. Diz aí de onde que eles tiraram essa imagem. Procura na Bíblia inteira aí, ó, de Gênesis, Apocalipse. Uma outra parte que diz sobre esses querubins, não tem, meu amigo, só no livro de Ezequiel. Eu quero saber de onde que eles tiraram essa imagem. Tá vendo aí? Os querubins são seres híbridos, assim como o deus da maçonaria, Bafomé, ser híbrido, mistura de animais com seres humanos, cabeça de bode, seios de mulheres, pernas de bode, seres andrógenas. Tá aí, ó, os querubins aí que os religiosos ficam falando, né? Que são os próprios arcontes, meu amigo. Os próprios anjos caídos. Só não vê quem não quer. Que para mim tudo isso aqui também é uma metáfora, né? Porque hoje em dia nós sabemos quem são esses seres. Sabemos que a imagem deles não são essa aqui citada no livro de Ezequiel. A imagem deles é mais semelhante com aquela citada lá no livro de Apocalipse, né? Vamos aqui para mais uma leitura aqui no livro de Apocalipse. Saber quem são esses seres, né? Vamos lá. Os 7 anjos com as taças das últimas pragas. Tá aqui, Apocalipse 15. Vamos pular aqui a leitura. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Que espíritos são esses aí, meus amigos? Semelhantes a rãs? Hein? Acho que eu não preciso falar mais não, né? Quem são esses seres semelhantes a rãs? Continuando aqui. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia, o Deus Todo-Poderoso, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os que vão ao encontro dos reis de todo o mundo para congregar a batalha naquele grande dia, o Deus Todo-Poderoso. E aí, meu amigo, quem são esses seres aí, esses seres híbridos? São os anjos caídos.
Os 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Quem é que está por trás de tudo isso? Quem é que está por trás da besta, dessa metáfora aqui, né? E vi sair da boca da besta. Quem é que está por trás dessa imagem da besta? São esses seres semelhantes a rãs, seres híbridos, seres andrógenos. Por que espíritos? Porque eles são mortos. Esses seres que vocês veem aí não é uma raça alienígena, como as pessoas dizem. São seres criados geneticamente, mistura genética de animal com os seres humanos. Por isso que diz que são espíritos, porque eles são mortos. E eles criaram esses seres para abrigar a mente deles. Por quê? Porque eles perderam o direito à vida eterna e não podem mais adentrar no reino celestial. O que eles fazem para adentrar? Criam esses seres geneticamente e abriga a mente deles. E assim eles vivem eternamente.